Mais forte do que nunca. Brené Brown. Página 95. Tema abordado: pegar as conspirações e fabulações no flagra. Para flagrar as primeiras histórias que nos vêm à cabeça e aprender com elas, precisamos empregar nossa segunda ferramenta de integração: a criatividade. A maneira mais eficaz de promover a percepção é escrever nossas histórias. Nada sofisticado. A meta aqui é colocar no papel o que Anne Lamott chamaria de tentativa de rascunho inicial, ou TRI. O conselho de Lamott, extraído de seu excepcional livro Palavra por Palavra, é exatamente o que precisamos fazer. A única maneira de eu conseguir escrever alguma coisa é fazendo rascunhos iniciais que são realmente terríveis. O primeiro rascunho é o da criança, no qual você desperta tudo e se deixa fazer bagunça, sabendo que ninguém vai ler o que escreveu e depois você poderá lhe dar forma. Você apenas deixa essa sua parte infantil canalizar todas as vozes e visões que surgirem e colocá-las na página. Se um personagem quiser dizer, bom, e daí, senhor calça de cocô? Você deixa. Ninguém vai ver. Se a criança quiser entrar num território sentimental, choroso, emotivo, você deixa. É só pôr tudo no papel, porque pode haver algo genial nessas 6 páginas malucas a que você nunca chegaria por meios adultos mais racionais. Posso jurar que em quase todas as minhas histórias iniciais, como a do Lago Travis, você vai encontrar a Brené com 5 anos, dada a acessos de birra e ataques de malcriação. Nosso eu adulto e racional é um bom mentiroso. Os tiranos de 5 anos dentro de nós é que são capazes de dizer a verdade. O que você vai escrever não precisa ser uma narrativa abrangente. Pode ser uma lista de tópicos anotada num bilhete ou um simples parágrafo num diário. Apenas anote. E, como sua meta é a plenitude, precisamos considerar nosso ser completo ao redigir nosso rascunho inicial. A essência, e às vezes a totalidade, da minha TRI em geral consiste nos 6 itens abaixo, talvez com algumas anotações. A história que estou criando, minhas emoções, meu corpo, meu pensamento, minhas crenças, minhas ações. Contar histórias também é um esforço de criação. De modo que, se tiver uma pessoa de confiança dotada da habilidade e da paciência para ouvir, você poderá lhe contar a sua TRI. Embora escrever seja sempre mais eficaz. James Pennebaker, pesquisador da Universidade do Texas em Austin e autor de Written to Heal, Escrever para Curar, fez uma das pesquisas mais importantes e fascinantes sobre o poder da escrita expressiva no processo de cura. Numa entrevista divulgada no site da Universidade do Texas, Pennebaker explica: as reviravoltas emocionais afetam todas as partes da nossa vida. Você não perde o emprego, pura e simplesmente, tampouco apenas se divorcia. Esse tipo de coisa tem implicações em todos os aspectos de quem somos. Nossa situação financeira, nossas relações com os outros, nossas opiniões sobre nós mesmos, nossas questões de vida e morte. Escrever nos ajuda a colocar as questões em perspectiva e organizar a experiência. Pennebaker acredita que, pelo fato de nossa mente ser projetada para tentar compreender o que ocorre conosco, traduzir em palavras as experiências confusas e difíceis torna os acontecimentos apreensíveis.
O importante a assinalar na pesquisa de Pennebaker é o fato de ele defender uma escrita limitada, com irrupções breves. Ele constatou que escrever sobre reviravoltas emocionais por apenas 15 a 20 minutos diários, durante 4 dias consecutivos, é suficiente para reduzir a angústia, a ruminação e os sintomas depressivos, além de fortalecer nosso sistema imunológico. Os participantes de minha pesquisa não se referiram a uma abordagem específica, porém mais de 70% deles usavam alguma forma de escrita curta. Muitos elaboravam suas emoções em cartas que sabiam que não mandariam nunca, mas precisavam escrever. Uma participante me contou que ela e o marido, depois de descobrirem que o filho de 19 anos havia faculdade e estava usando o dinheiro que os dois lhe enviavam para dar festa aos amigos, escreveram pequenas cartas ao rapaz, todas as noites durante uma semana. Depois ela contou: sem aquelas cartas, não teria havido nada além de berros e gritaria. Quando nos sentamos com ele para conversar, estávamos calmos e prontos para responsabilizá-lo por suas decisões. Compartilho minha história pessoal do uso de cartas como TRI no capítulo 10. Como você poderá ver, elaborar uma vergonha terrível no papel é muito menos doloroso do que falar sobre ela com alguém. A pesquisa de Pennebaker, combinada com o que aprendi com o meu próprio trabalho, foi suficiente para me convencer de que mesmo os mais breves compromissos com a escrita podem gerar resultados significativos. Em matéria de TRIs, é importante não filtrar a experiência, não polir as palavras, nem se preocupar com o que vão pensar de você. Razão pela qual, muitas vezes, escrever é mais seguro do que conversar. Não é possível chegar a um novo e corajoso final se partirmos de um lugar que não seja autêntico. Permita-se chapinhar pelas águas às vezes turvas do que você está pensando e sentindo. Você pode ficar zangado, ser pretensioso, culpar os outros, se confundir. Só não edite o texto nem tente fazê-lo ficar perfeito. 90% das minhas TRIs começam por estou com raiva. Sinto a necessidade física de gritar, de esmurrar alguém ou de chorar. Mais uma vez você pode realizar esse processo em voz alta, em vez de escrevê-lo. Mas isso traz certos riscos. Enxergar com clareza a história que estamos criando em meio à dor não tem nada a ver com desabafar ou dizer desaforos. Sua TRI não é uma permissão para magoar as pessoas. Se você se colocar diante de alguém e disser: estou achando que você é egocêntrico, cheio de si e que todos que trabalham com você o consideram babaca, estará no caminho errado. O objetivo desse processo é captar a história que você está contando a si mesmo sobre a sua queda. Isso deve trazer a sensação de vulnerabilidade e intimidade. Sua intenção deve ser abraçar a curiosidade, a consequência e o crescimento. A consciência, e o crescimento. Às vezes, Steve e eu vamos direto às histórias, como no episódio do lago. Mas não se esqueça de que, naquele dia, eu dispunha de um longo trajeto de volta a nado para organizar minhas fabulações e conspirações. Quando pulamos para as histórias com o outro ou com as crianças, temos enorme cuidado e respeito por essa ferramenta. O rascunho inicial é um instrumento de investigação e intenção, não a arma. No geral, tenho que caminhar, nadar ou fazer algo que me dê tempo e o espaço de que necessito para que minha TRI fique clara antes de compartilhá-la. Cerca de 50% dos participantes da pesquisa citaram as atividades físicas como modo de elaborar TRIs mais complexas, quando sentem emoções fortes demais. Um deles subia e descia 5 lances de escada no escritório. Minha equipe de liderança também usa com regularidade a expressão "a história que estou criando". O que reparei é que quase todo mundo passa pela fase da bagunça e da raiva antes de se sentar para discutir o assunto em questão. De vez em quando usamos a TRI sem ensaio prévio, mas isso veio com a prática. Por exemplo,
Recentemente estávamos numa reunião de intensa troca de ideias sobre novos empreendimentos, quando notei que um integrante da equipe foi ficando cada vez mais calada. Quando lhe perguntei se estava tudo bem, ela respondeu: Fico fazendo perguntas difíceis sobre essas coisas e estou começando a criar histórias de que os outros não estão me achando suficientemente entusiasmada ou comprometida. Isso me deu a oportunidade de redefinir o objetivo daquela reunião e assegurar a equipe de que eu esperava ouvir o ponto de vista de cada um e que valorizava acima de tudo a franqueza e as perguntas difíceis. Pensem como isso é muito mais produtivo do que alguém sair da reunião aborrecido, ressentido e confuso ou questionando suas contribuições. Como líder da equipe, realmente valorizo o respeito e respeito esse tipo de franqueza, que me oferece a oportunidade inestimável de me comunicar de modo sincero com as pessoas em quem mais confio. A TRI modificou nossa forma de comunicação. Pense em quantas vezes você deu as costas após um conflito com alguém no trabalho, ou leu um e-mail que o deixou enfurecido, e depois criou uma história inteira sobre o que estava acontecendo. De todos os contatos que recebo de líderes que estão implementando meu trabalho com suas equipes, a vasta maioria fala de como o esclarecimento dessas histórias iniciais alterou sua maneira de liderar e levar a vida. Em 2014, a Darren Way iniciou uma colaboração de 3 anos com a organização Team Read, Write and Bluey, Team RWB, a fim de levar a veteranos de guerra o que estamos aprendendo sobre ousadia e dar a volta por cima. A missão da Team RWB é enriquecer a vida dos veteranos norte-americanos, ligando-os às suas comunidades por meio de atividades físicas e sociais. Tive a oportunidade de conhecer líderes da organização durante visitas que fiz a West Point, o campus da Academia Militar dos Estados Unidos no Vale do Hudson, estado de Nova York. O que eles me ensinaram, o que aprendi em minhas entrevistas com eles trouxeram contribuições inestimáveis para a pesquisa. Blaine Smith, que se formou em West Point, é ex-oficial das Forças Especiais. É o diretor executivo da Team RWB. Eis o que ele compartilhou comigo sobre sua experiência de descoberta da história que estamos criando. A possibilidade de dizer, a história que estou criando, é extremamente útil sobre vários aspectos. Primeiro, cria a oportunidade de um diálogo interior. Me dá a chance de parar e avaliar o que estou pensando e sentindo antes mesmo de mencionar o assunto a outra pessoa. Em alguns casos, é só disso que preciso. Às vezes, quando tenho que comunicar uma frustração ou um problema, começar com a história que estou criando me permite falar de maneira honesta e franca, sem medo de colocar o interlocutor na defensiva. Ela também é muito útil para desarmar os ânimos e quase sempre resulta numa conversa produtiva, em lugar de um bate-boca acalorado. Como o primeiro funcionário remunerado de uma organização sem fins lucrativos, sempre fui extremamente frugal quanto aos gastos. Apesar de havermos crescido e hoje gozarmos de certa estabilidade financeira, mantenho meus velhos hábitos com o cartão de crédito da empresa. Nas viagens, é muito raro eu pagar um café ou uma refeição com verbas da firma. No entanto, numa viagem recente a Washington, um de meus colegas de equipe disse que precisava me pedir um favor. Preciso que você use o cartão da companhia quando for pagar suas refeições durante as viagens. Quando lhe perguntei por quê, ele respondeu: porque a história que estou criando é que toda vez que eu uso o meu cartão da companhia para pagar uma refeição, você está me julgando. Fiquei arrasado. Nem sequer havia pensado nisso. Ele me disse que nossa equipe precisava se sentir à vontade ao gastar o dinheiro da organização de maneira apropriada e que minha resistência ao fazê-lo vinha dificultando as coisas. Não era uma grande questão estratégica nem uma decisão empresarial num debate acalorado, mas esse tipo de comunicação e de sinceridade é
grande parte do que faz da Team Airbnb um ótimo lugar para se trabalhar. Além das advertências sobre não tentar melhorar a sua TRI, tome cuidado com a necessidade de certezas. A incerteza é ardilosa e serve para levar uma boa história adiante. A graça da trama policial é o mistério, mas pode bloquear as histórias difíceis que estamos tentando captar. Quando se trata do processo de reconhecer nossas histórias pessoais mais difíceis, a incerteza pode ser desconfortável a ponto de nos afastar do assunto ou nos precipitar para o final. Por isso, se deparar com uma parte da história que você não entende ou lhe traz uma sensação de incerteza ou aflição, apenas coloque um ponto de interrogação ou escreva uma nota para si mesmo. O que será que está acontecendo aqui? Que confusão total. Quem sabe? O importante é não pular esse pedaço. Continue com a história até tocar em todas as partes dela. Você saberá se está sendo sincero quando tiver medo de que alguém veja sua TRI e o considere um completo babaca ou um perfeito maluco. Essas preocupações são um bom sinal de que você está no caminho certo. Não se contenha. Não há volta por cima sem um relato verdadeiro das histórias que criamos. Agradeço! Valeu!